Futuro Responsáveis, que iniciamos ano passado e esse ano também está disponível para toda a rede, né, todos os pais da rede. Então, assim, essa é uma grande iniciativa da qual a Sala do Futuro Professor é importantíssima, porque é ali que nasce tudo, né? Tudo começa com o professor e também na Sala do Futuro Professor. O objetivo dessa iniciativa é dar mais transparência para todos, né? Para os pais, professores, gestores, alunos, a gente dar as ferramentas para os estudantes e também aproximar os pais e responsáveis da vida escolar do estudante. Então, hoje a gente vai cobrir a Sala do Futuro Professor, as questões de frequência, registro de aulas, avaliação, fechamento, o relatório de registro de aula e também o login. A ideia é que agora a Naíra vai fazer a apresentação, a gente estima que isso durará entre 30 a 40 minutos e depois abriremos para questões. Então, agradeço e passo aqui a palavra para a Naíra e para o Emerson. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nairla, sou a diretora do Centro de Vida Escolar e vou falar um pouco com vocês sobre o diário de classe na Sala do Futuro Professores. Então, o que vocês encontrarão na Sala do Futuro Professores? Então, antes de eu iniciar com o diário de classe anteriormente, ele estava de forma digital, na Secretaria Escolar Digital, e agora está migrando para a Sala do Futuro Professores, com um layout muito melhor, com funcionalidades que anteriormente não tinham dentro da Secretaria Escolar Digital, e tudo isso para trazer uma melhoria no trabalho de vocês, para o lançamento da frequência, do registro de aulas e do fechamento bimestral. Dentro da Sala do Futuro, professores, no diário de classe, para que vocês acessem, é necessário fazer o acesso pela conta do Gov. E dentro da Sala do Futuro, diário de classe, vocês terão alguns cards de acesso rápido, como o card de frequência, registro de aulas, avaliação e do fechamento. No menu lateral, além dos acessos de lançamento, vocês também encontrarão os acessos de consulta, como a consulta de frequência, a consulta do registro de aulas, a consulta de avaliação, edição e a consulta de fechamento. A Sala do Futuro Professor já está disponível para vocês a partir de hoje, por meio do site saladofuturoprofessores.educacam.sp.gov.br. O aplicativo, ele ainda não está disponível para a rede toda, mas a Diretoria de Ensino de Jales, em sua integralidade, já consegue acessar o aplicativo e em breve estará disponível para todos os professores também. Como que é feito o acesso da Sala do Futuro Professor? Então, o acesso ele é feito por meio do Gov, no endereço saladofuturoprofessor.educacam.sp.gov.br. Ao clicar em entrar, a plataforma ela solicitará o CPF e a senha de acesso, que é a senha do Gov. Uma coisa importante para se dizer é que a senha do Gov ela não é a mesma senha da sede, então a plataforma ela não se conversa. Os perfis disponíveis no diário de classe é o perfil do professor, diretor, o vice-diretor, GOI, coordenador de gestão pedagógica e uma novidade é o acesso dos professores eventuais, porque anteriormente na Secretaria Escolar Digital isso não era possível. Então, como eu falei, o acesso é feito através do CPF e a senha. Ao inserir os dados de acesso, será disponibilizada uma seleção para selecionar os perfis. Os perfis disponíveis, eles são os mesmos perfis que vocês tinham na Secretaria Escolar Digital. Então, os perfis, eles são de acordo com a funcional, com exceção do professor eventual, que ele precisa ser alocado em uma outra plataforma que o Emerson falará depois. Então, após selecionar o perfil, vocês encontrarão no momento o card do diário de classe, e terá a informação também do perfil que vocês logaram. Então, na parte superior da página tem o nome perfil e o login atual, que foi o login de seleção, e o card do diário de classe. Ao clicar dentro do card do diário de classe, vocês terão a opção de fazer o registro da frequência. Então, como registrar essa frequência?
Vocês podem fazer o acesso por meio do acesso rápido da plataforma, que é no card de frequência. Ao selecionar o card, vocês terão acesso a todas as turmas que vocês estão associados. Então, caso ao entrar na plataforma, clicarem na opção frequência e não localizar uma das turmas, é necessário que vocês entrem em contato com a gestão da escola de vocês, porque pode ocorrer de a associação não estar vigente ou a turma não está associada ao CPF de vocês. Assim que selecionarem a turma, o sistema ele perguntará se vocês querem fazer a geolocalização da plataforma. Essa geolocalização ela é muito importante para que possamos entender se o tempo de aula ela é necessário para vocês realizar esses lançamentos ou se o tempo é muito curto e esse lançamento não está sendo feito durante o horário da aula. Após permitir a geolocalização, o sistema mostrará a tela da frequência e vocês visualizarão o calendário. Esse calendário é o calendário que foi homologado pela escola. Então, esse calendário que determina quais são os dias letivos passíveis de lançamento. O horário da aula também estará disponível. Esse horário ele migra da grade horária. Então, outro ponto importante é, caso o horário não esteja disponível para lançamento, é necessário que vocês entrem em contato também com a gestão da unidade escolar para verificar qual foi o horário cadastrado para a sua turma. Outro ponto importante é que, diferente da Secretaria Escolar Digital, a frequência no diário de classe, na Sala do Futuro, será permitida apenas no horário de aula do professor. Então, suponhamos que o professor tenha uma aula atribuída às 7 horas da manhã da segunda-feira. Esse lançamento ele só poderá ser possível a partir das 7 horas da manhã. Caso o professor tente realizar o lançamento do horário 6 horas da manhã, não será permitido. Na frequência, também será possível verificar todos os alunos ativos e uma melhoria que nós trouxemos para essa página da frequência dentro da Sala do Futuro Professores é o filtro de mostrar alunos ativos e alunos inativos. Então, na Secretaria Escolar Digital, vocês tinham acesso a todos os alunos que estão na turma e que já passaram pela turma, aluno que receberam não comparecimento, baixa de frequência, baixa de transferência, e agora vocês conseguem filtrar para ficar apenas os alunos ativos na turma. Importante sinalizar também que as cores do calendário, eles têm alguns significados. Então, os dias em verde são dias que já foram lançados pelo professor. Os dias que estiverem em vermelho são dias não letivos, como feriados. O dia em amarelo é o dia atual, o dia selecionado pelo professor. E os dias em cinza são dias não disponíveis para lançamento. Para lançar a frequência, todos os alunos eles já virão automaticamente listados com C de comparecimento. Para o professor registrar a falta do aluno, basta clicar em cima do C para ele ser transformado em um F de falta. E uma melhoria também para a tela é que o professor ele consegue simultaneamente lançar a falta para todos os alunos, porque tem a funcionalidade do botão na parte superior com F de falta. Clicando nesse botão na parte superior é possível lançar a falta para todos os alunos ou converter também essas faltas em frequência, clicando no C de comparecimento. Após selecionar o dia, o horário da aula e lançar as faltas e presença dos alunos, basta clicar no botão salvar. A plataforma ela vai emitir um alerta perguntando se o professor de fato deseja salvar essa frequência e também emitirá a mensagem da quantidade de presenças que foram atribuídas à turma e a quantidade de ausências. Caso o professor tenha feito o lançamento corretamente, basta clicar no botão salvar. Agora, se dentro dessa mensagem tem alguma inconsistência nas informações, basta clicar em cancelar para voltar na etapa anterior e averiguar se todas as informações estão corretas. Após clicar em salvar, a plataforma ela emite uma mensagem informando que o lançamento foi salvo com sucesso, o total de alunos ativos na turma, o total de presenças lançadas e a quantidade de ausências.
Se após o lançamento o professor queira fazer alguma edição ou alguma exclusão dessa frequência, basta voltar na turma, acessar a frequência, clicar sobre o dia que ele deseja fazer a alteração e clicar no botão excluir. Lembrando que no calendário os dias em verde são os dias lançados. Então, caso ele queira fazer uma edição em um dia lançado, basta clicar sobre o dia que estará ilustrado com verde. Após clicar em excluir, a plataforma ela emite uma mensagem perguntando se o professor tem certeza que deseja fazer essa exclusão. Se ele clicar em sim, todas as informações que foram lançadas nessa frequência serão canceladas, serão excluídas. E um ponto muito importante a se informar neste momento é que o professor atualmente, neste mês de fevereiro, ele tem 8 dias para lançamento de frequência e do registro de aulas. Então, caso ele faça essa exclusão da frequência ou do registro de aulas, ele só poderá fazer o lançamento se ele estiver dentro desses 8 dias. Caso o professor tenha feito a exclusão no 8º dia de lançamento e queira fazer o lançamento novamente no 9º dia, ele será impossibilitado de realizar essa ação. Então, é muito importante se atentar aos prazos. Após excluir, a plataforma emite a informação de exclusão salva com sucesso. Agora vamos ao registro de aulas. O lançamento do registro de aulas ele é um pouco parecido com o lançamento de frequência. A diferença é que não há alunos na tela de registro de aulas, porque o professor vai fazer o lançamento apenas do conteúdo. Então, ao clicar no card de acesso rápido do registro de aulas, ele encontrará todas as informações, todas as turmas associadas. Abrirá o calendário com os dias letivos para lançamento. É necessário o professor selecionar a data de lançamento, escolher o bimestre, o horário da aula e escrever um resumo, um breve resumo da aula. Um outro ponto importante, que é uma diferença entre a Sala do Futuro Professores e o diário de classe na sede, é que o professor ele poderá selecionar apenas 2 materiais digitais por aula. Então, assim que o professor selecionar o dia, o horário e o bimestre, ele pode escolher até 2 materiais digitais, lembrando que este material digital ele será convertido em tarefas para os alunos. E se o professor ele tem dobradinha, tem 2 horários na mesma turma, ele terá que selecionar o primeiro horário, selecionar 2 materiais digitais, salvar a informação e posteriormente fazer o outro registro. Diferente da regra da frequência, que o professor pode realizar o lançamento apenas a partir do horário da aula dele, o registro de aulas o professor pode realizar esse lançamento antes da aula. E isso é uma forma de facilitar a rotina do professor, visto que muitas das vezes ele utiliza o material digital para a aula. Então ele pode realizar esse lançamento antes do horário da aula. Então, após inserir as informações, basta clicar sobre a informação, o botão salvar, e a plataforma emitirá a informação de registro de aulas salvo com sucesso. Outro ponto importante sobre o registro de aulas é que, por mais que ele transfira uma tarefa para o aluno, envie uma tarefa para o aluno, por meio desse registro, toda a edição dessa tarefa, ou edição de vigência, exclusão de tarefa, ela precisa ser feita no gerenciador. Por mais que o professor faça a exclusão do registro da aula, a tarefa enviada, ela não poderá ser excluída por meio do registro de aulas. Então, caso o professor queira realizar alguma edição no registro, ele pode retornar ao card de lançamento, ele visualizará o dia que está em verde e poderá fazer a edição ou a exclusão. Clicando em excluir, o registro ele será excluído, lembrando que tem a questão dos prazos, é a mesma regra da frequência, então o professor só poderá lançar novamente se ele estiver dentro dos prazos estabelecidos. Agora vamos ao registro de avaliação. O registro de avaliação ele também passou por algumas mudanças de regras, que é muito importante que todos os professores saibam.
Então, após selecionar, clicar em cima do card de acesso rápido da avaliação, o professor ele terá acesso a todas as turmas e tem duas funcionalidades dentro da turma, que é o cadastrar avaliação e a edição da avaliação. Para cadastrar uma nova avaliação, o professor deverá clicar em cadastrar. Uma das regras do diário de classe das avaliações é que o professor precisará registrar no mínimo 2 avaliações e no máximo 10 avaliações. Além disso, as avaliações elas precisam conter um peso que poderá ser distribuído em até 100%, obrigatoriamente. Então, ao acessar a turma na avaliação, o professor ele deverá selecionar o bimestre, inserir o nome da avaliação, cadastrar a data desta avaliação, escolher o tipo de avaliação e atribuir um peso para essa avaliação. Como regra, assim que o professor realizar o primeiro registro de avaliação, automaticamente o sistema ele solicitará que o professor faça o registro da segunda avaliação. Não necessariamente o professor precisa cadastrar a segunda avaliação e já atribuir a nota para ela. O professor pode fazer a avaliação com uma data futura e posteriormente atribuir as notas para o aluno. Mas o peso, obrigatoriamente, ele precisa ser cadastrado para essas 2 avaliações. Então, após salvar as avaliações, caso não seja uma data futura, será possível lançar as notas. Agora, caso seja uma data futura, não será possível fazer a atribuição de notas. Para atribuir a nota, basta o professor clicar em cima do nome da avaliação para atribuir essas informações, essa nota. Agora, caso o professor tenha lançado a avaliação para uma data futura, posteriormente, quando ele for acessar para fazer o lançamento das notas para os alunos, ele poderá clicar em cima da informação notas e edição dentro da avaliação. Então, ao clicar, o professor conseguirá verificar na grid quais foram todas as avaliações que ele cadastrou e o total de peso distribuído entre as avaliações. Um ponto importante a ressaltar é que o cálculo da média ponderada ela só poderá ser realizada caso o professor tenha distribuído 100% do peso. Então, caso o professor tenha lançado 2 avaliações, só que uma avaliação teve peso de 50% e a outra avaliação de 30%, o professor terá que distribuir este peso entre as 2 avaliações ou cadastrar uma nova avaliação para atingir o peso de 100%. Outro ponto importante é que, periodicamente, quando há a prova paulista ou a prova do Saresp, a Secretaria da Educação ela faz um input dessas informações por meio da avaliação. E essas avaliações elas vêm com um peso sugerido pela SEDUC, mas o professor ele pode editar essas informações para distribuir os pesos entre todas as avaliações imputadas pela SEDUC e as avaliações cadastradas pelo docente. Então, ao clicar no nome da avaliação, o sistema exibirá a tela de edição. Nessa tela, o professor tem a permissão para editar o nome da avaliação, ajustar o peso e até mesmo fazer a alteração da data. Porém, caso o professor tenha feito a atribuição das notas para o aluno, ele não consegue fazer, por exemplo, a exclusão dessa avaliação lançada. Ele só consegue fazer a exclusão caso não tenha tido atribuição de notas para aquela avaliação. Então, os pontos que o professor pode fazer edição são o peso da avaliação, o tipo da avaliação e o nome. O botão de lançar notas ficará inibido caso o professor tenha feito o registro dessa avaliação com uma data futura. Após calcular a média e salvar a média, em cada alteração realizada, a média será excluída, sendo necessário o professor recalcular. Então, cada vez que o professor fizer uma edição dentro de uma avaliação, se ele já tiver calculado a média ponderada, ele precisará recalcular.
Lembrando que o lançamento dessas avaliações, assim que forem salvas, ao final do bimestre, elas serão migradas para a funcionalidade de fechamento, que nós veremos agora. Então, para lançar o fechamento, o professor poderá acessar o card de acesso rápido do fechamento, conseguirá visualizar a turma. Um ponto muito importante, caso o professor não visualize a turma no fechamento, mas ele tinha acesso à turma anteriormente no registro de aulas ou na avaliação, pode ter ocorrido da vigência não ter contemplado até o final do bimestre letivo. Então, para esses casos, orientamos a entrar em contato também com a gestão da sua unidade escolar. Ao selecionar a turma, o sistema automaticamente trará o bimestre vigente. Será necessário que o professor escreva uma justificativa principal para esse lançamento, insira a quantidade de aulas realizadas e a quantidade de aulas planejadas. A quantidade de aulas realizadas e planejadas, elas estão ligadas diretamente à frequência do aluno no boletim. Então, essa informação é muito importante, porque isso poderá impactar na frequência do aluno. O ponto importante que eu já havia falado anteriormente é que se o professor realizar as avaliações e calcular a média, elas serão diretamente espelhadas para o fechamento. Na avaliação, o professor ele pode salvar as informações com médias quebradas. Já no fechamento, ele precisará ajustar. Então, pode ocorrer das informações terem migrado para o fechamento com as notas decimais, mas o professor ele precisa fazer o ajuste e inserir notas inteiras dentro do fechamento. Então, após selecionar a turma, os alunos serão listados para receber as notas. No campo fechamento, nós temos o campo nota de recuperação, que é onde aparecerá a nota da recuperação de cada aluno, bloqueado para edição. Então, esse campo ele serve só para visualização. O campo nota, ele é o campo que compõe a nota do bimestre do aluno, que essas informações elas migram da avaliação. O campo falta dos alunos que são migradas do módulo de frequência, as ausências compensadas que o professor poderá inserir, quais foram as ausências compensadas pelo aluno no bimestre, e o campo de aulas acumuladas, de faltas acumuladas, que é um campo apenas para visualização. A nota de recuperação, esse campo de nota de recuperação, ele só vai aparecer nota em 2 momentos. No segundo bimestre, que é o final do primeiro semestre, e no último bimestre, no quarto bimestre, que será o fechamento do último semestre. Então, como a nota de recuperação ela é feita semestralmente, então no fechamento essa informação só aparecerá de forma semestral. Então, após inserir todas as informações necessárias, o professor clica no botão salvar, que se encontra na parte inferior da página, e a plataforma emitirá a informação de fechamento salvo com sucesso. Essas telas, existem ainda previsões de muitas melhorias dentro dessa plataforma, como, por exemplo, a opção do professor conseguir extrair uma informação dos lançamentos que ele realizou, como forma de respaldo do fechamento que foi realizado no final do bimestre. Então, muito importante, o que não muda da Secretaria Escolar Digital é que para que o diário de classe funcione, a escola precisa homologar a matriz curricular, realizar a atribuição do professor, homologar o calendário escolar e realizar o cadastro da grade horária, que é obrigatória. Um ponto importante sobre a grade horária é que se a escola cadastrou uma grade horária e depois realizou a alteração dessa grade, se o professor tinha aula na segunda-feira na grade anterior e agora tem uma aula na terça-feira na nova grade, ele não conseguirá fazer lançamentos retroativos na segunda-feira. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório de registro de aulas e de frequência. Então, após realizar o lançamento da frequência e do registro de aulas, o professor ele pode fazer o acompanhamento de tudo que foi lançado dentro da opção Relatórios, Frequência e Registro de Aulas.
Após selecionar o relatório, a professora terá acesso aos cards de todas as turmas para seleção. Após selecionar a turma, será necessário escolher o dia da semana que deseja consultar o relatório e ele não habilita para informações futuras, visto que o relatório ele mostra tudo que foi lançado. Então, após selecionar o dia, o relatório ele trará a disciplina, a quantidade de aulas que o professor tem na semana e também trará a informação do horário que migra da grade horária, que é o horário que o professor tem atribuído, e traz a informação do nome do professor, a disciplina e a informação F, que é de frequência, e R de registro de aulas. Quando a informação estiver em amarelo, significa que os registros estão pendentes de lançamento. Então, se o registro estiver com pendência, mas o professor tiver realizado a frequência ficará em verde e o registro em amarelo. Se ambas as informações estão em amarelo, significa que nenhum registro foi efetuado.